Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje, conforme eu tinha comentado no último programa, eu queria falar um pouco do neoliberalismo. Aí eu fiz uma pesquisa um pouco maior e trouxe aqui pareceres variados. Primeiro a gente faz uma introdução sobre os aspectos que são falados de uma maneira genérica e depois a gente vai tecendo comentários um pouco mais aprofundados e buscando as críticas mais incisivas sobre cada parâmetro. Às vezes, em alguns momentos, parece que houve repetição, mas a gente quis trazer, sim, de vários pesquisadores, falas um pouco mais incisivas, um pouco mais que permitem que a gente tenha uma projeção para o futuro. Então, eu vou pedir de cara que você deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, porque ele é importante da gente fazer análise e assine o nosso canal. Muito bem. Então, o neoliberalismo ele é uma corrente de pensamento econômico e político que defende a redução da intervenção do Estado na economia com foco no livre mercado e na livre concorrência. Ele se caracteriza pela privatização de empresas estatais, desregulamentação, redução de impostos e políticas de austeridade. Essa abordagem que ressurgiu a partir das décadas de 1970 a 80 busca restaurar e fortalecer o capitalismo, com ênfase no individualismo, na meritocracia. A meritocracia é um princípio que não verifica o ponto de partida de cada um para estabelecer um parâmetro de mérito. Para quem saiu com vantagem na corrida de postos a ocupar na vida, não é mérito, é vantagem, né? O presente trabalho analisa criticamente os impactos econômicos e sociais do modelo neoliberal quando aplicado de forma prolongada em países periféricos e em desenvolvimento. Com base em uma revisão bibliográfica de autores como David Harvey, Joseph Stiglitz e Thomas Piketty, entre muitos outros, o estudo discute os efeitos da austeridade fiscal, da desindustrialização, da financiarização da economia, da precarização das relações de trabalho e da precarização do próprio trabalho. A pesquisa evidencia que o neoliberalismo, ao contrário de estimular o desenvolvimento sustentável, acentua a desigualdade social, fragiliza o Estado e compromete o crescimento econômico de longo prazo. E isso tudo é intencional. Então as palavras-chave aqui são neoliberalismo, austeridade, desindustrialização, financiarização e desigualdade. Desde as décadas de 1970 e 80 do século passado, que nós já mencionamos, o neoliberalismo tem orientado políticas econômicas em diversos países, prometendo modernização, eficiência e crescimento. Essa modernização é uma ideia do que é ser moderno, mas moderno a favor de quem? É moderno para toda a sociedade? É moderno porque é mais eficaz? É moderno porque é bom para todos? Não. É moderno porque é um pensamento que as mídias dão-se como moderno, como se você tivesse que aceitar aquilo ali como inevitavelmente, por ser uma modernização da sociedade, mas é algo que prejudica a maioria. Então, quando ela promete essa modernização, na realidade o que ela está fazendo é te enganando. Eficiência, para quem? A eficiência seria o lucro máximo, para quem? Não é uma eficiência para a sociedade, é uma eficiência para grupos. Crescimento da economia, sim, mas mal distribuída, extremamente concentrada. Contudo, as suas consequências de longo prazo têm evidenciado efeitos estruturais prejudiciais. Todos os países que têm passado pelo neoliberalismo mais robustamente não cresceram, pioraram muito. Mas foi feito para ser assim. Quando as pessoas falam assim, o neoliberalismo deu certo. Claro que ele deu. Quem o criou fez para que ele fizesse você pagar a conta do rico. Você ficasse precarizado, você ficasse sem emprego, você ficasse sem indústria, né? Você ficasse correndo igual cachorro atrás do rabo, enquanto alguns ganham milhões com qualquer perda sua ou perda das maiorias numéricas. Então tem uma minoria que é letal, que padroniza, que diz quais são os conceitos, né?
nenhum país cresce. Por quê? O neoliberalismo não foi feito para o crescimento do país. Ele foi feito para a acumulação monstruosa de um grupo de pessoas cada vez menor. Então esse trabalho tem o objetivo de analisar criticamente tudo isso aí. Os impactos, principalmente, inclusive nas economias nacionais e com ênfase em países periféricos, que esses sofrem mais ainda, principalmente se ele tiver algum tipo de riqueza. Críticas mais agudas e recorrentes ao neoliberalismo, a aparente contradição entre retórica do Estado mínimo para a sociedade em geral, especificamente no que tange a serviços sociais e proteção de minorias, e a realidade de um Estado máximo, ou mais precisamente um Estado robusto e intervencionista para proteger e promover os interesses do grande capital e das estruturas de poder. Bom, agora vamos falar um pouquinho de desmonte do Estado e esgotamento de serviços públicos. David Harvey, em publicação de 2005, define o neoliberalismo como um processo de transformação de todas as formas de organização social em mercados. Essa lógica implica na privatização de serviços essenciais, na redução de investimentos públicos. Stiglitz reforça a diminuição do investimento estatal na infraestrutura, saúde e educação e criou gargalos que limitaram o crescimento e ampliaram as desigualdades, especialmente em países em desenvolvimento. Para isto, o neoliberalismo prega o Estado mínimo, mas mínimo para o povo e máximo para o capitalista, para o capital. Para tanto, a tese do neoliberalismo, popularizada nas décadas já mencionadas, 1970 e 1980, com figuras como Margaret Thatcher e Ronald Reagan, ainda pregam, a desregulamentação de mercados e a privatização de empresas estatais, a redução de impostos para empresas e indivíduos de alta renda e cortes nos gastos sociais, que atingem os de baixa renda. A justificativa é que a liberdade de mercado e a iniciativa privada são os motores mais eficientes para o crescimento econômico, crescimento de quem? Que por sua vez acabaria por beneficiar todos. Tem aqui um termo em inglês que eles falam trickle-down effect, bobagem, né? A aplicação prática dessas políticas revela uma seletividade do mínimo, o Estado mínimo para minorias de serviços sociais. Para grupos historicamente marginalizados, como minorias raciais e étnicas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, populações de baixa renda, o neoliberalismo frequentemente se traduz em redução de políticas sociais, cortes em programas de bem-estar social, saúde pública e educação e moradia, cortes nessas áreas, sob a alegação de que esses serviços são ineficientes ou criam dependência. A privatização de setores como saúde e educação, por exemplo, muitas vezes leva a desigualdades de acesso à qualidade, muitas vezes não, quase todas as vezes. O próprio Estados Unidos da América tem um sistema de saúde privado e as pessoas se endividam simplesmente se quebrar um braço. Então, onde apenas quem pode pagar tem acesso a serviços de alguma excelência ou minimamente, enquanto os mais pobres ficam com opções precárias ou com opção nenhuma. Um exemplo notório é a privatização do sistema de pensões no Chile sob o regime de Pinochet, no século passado, que serviu de modelo para muitas reformas neoliberais. Em que resultou? Numa grande parte da população hoje idosa vivendo na pobreza. Palavras do Stiglitz, Globalization and its Discontents. Desregulamentação de mercados de trabalho, a flexibilização das leis trabalhistas e a precarização do emprego e o enfraquecimento dos sindicatos são características neoliberais que afetam desproporcionalmente as minorias que já estão em posições mais vulneráveis no mercado de trabalho. Isso pode levar a salários mais baixos, menos benefícios, maior insegurança no emprego. Comodificação. Transformar tudo em commodity, tudo vira mercadoria, né? Coisa para venda, né? Por exemplo, água. Comodificação de direitos, né? O neoliberalismo tende a transformar serviços e bens que antes eram considerados direitos universais, saúde, educação e água, tratamento de água, né? Em commodities,
que podem ser compradas e vendidas no mercado. Isso exclui aqueles que não podem comprar ou não podem pagar, aprofundando a desigualdade e levando a misérias e morte. Porque quando o sujeito não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, não tem acesso à água, minimamente educação e água, ele caminha para a morte. Estados máximos para as estruturas de poder e capital. Paradoxalmente, quando o Estado se retrai em áreas sociais, ele permanece ou até mesmo se expande em função ou funções que beneficiam o capital. Regulamentação e proteção de mercados financeiros. O Estado neoliberal é extremamente ativo na criação e manutenção de ambiente favorável ao investimento e à acumulação de capital. Isso inclui a desregulamentação de mercados financeiros, o que muitas vezes leva a crises como a de subprime de 2008, mas também a criação de regras complexas para proteger a propriedade privada e os interesses corporativos. Ele não desaparece, ele apenas se reposiciona. Subsidiação e colocação de subsídio, né? Subsidiação e resgate de grandes corporações. Esses momentos de crise econômicas, os estados neoliberais frequentemente intervêm com resgates financeiros bilionários para bancos e grandes empresas, argumentando que são grandes demais para falir. Isso demonstra que, para o capital, o Estado está sempre pronto para agir como um seguro de última instância, enquanto para os cidadãos comuns, a lógica é que ele tem a sua autossuficiência e responsabilidade individual. O resgate dos bancos durante a crise do subprime de 2008 nos Estados Unidos é um exemplo clássico. Dados trazidos por David Harvey em A Brief History of Neoliberalism, de 2005. O aparato repressivo do Estado. Para manter a ordem social em face das crescentes desigualdades e do descontentamento, o Estado neoliberal muitas vezes fortalece o aparato policial e de segurança, resultando em uma maior vigilância e repressão, especialmente em comunidades marginalizadas. A expansão do sistema carcerário em muitos países, inclusive privatizados, como a desproporcionalidade de minorias encarceradas, é um exemplo disso. Legislação pró-corporativa. O Estado legisla para facilitar a atuação das grandes corporações, seja por meio de acordos de livre comércio que favorecem empresas transnacionais, seja pela desregulamentação ambiental ou por políticas que enfraquecem o poder de negociação de trabalhadores, o lobby corporativo nas esferas governamentais e a ilustração clara de como o Estado é utilizado para atender a interesses específicos de grandes grupos econômicos, teoria trazida por C.W. Mills, The Racial Contract, que eu fiz uma menção no último programa. Esse Mills, ele, embora se refira a um contrato racial, sua lógica de como o poder se manifesta através das estruturas de dominação é aplicável nessa ideia que aqui está. Aliás, é principalmente aplicável aqui. Agora vamos repetir alguns temas, mas sobre a égide da austeridade fiscal e a recessão econômica. A política de austeridade fiscal é outro pilar neoliberal. Segundo Varoufakis, que foi um ministro grego, a experiência da Grécia demonstra que a obsessão pela austeridade afundou a economia em uma depressão profunda e prolongada. Bresser Pereira, aqui do Brasil, acrescenta que a austeridade permanente imposta aos países periféricos criou uma armadilha de baixo crescimento, comprometendo a capacidade de investimento estatal. E o que é pior, isso foi proposital. O regime neoliberal ele faz isso propositalmente. Não é que ele errou, o que ele esperava outra coisa. Não, ele fez errado para você, para ele colher o errado para você, que é o bom para ele. A tese das austeridades. A austeridade fiscal refere-se a políticas econômicas que visam reduzir o déficit público. O déficit público seria a diferença entre a receita e as despesas do governo. Agora, que receitas e que despesas? Através de cortes de gastos públicos e ou aumento de impostos. Veja bem, como o liberalismo boicota todo aumento de imposto para as camadas superiores dos bem-nascidos,
Em geral, os cortes são o que se pratica, ou seja, ao invés de aumentar impostos, que só tem espaço para criar impostos para os mais ricos, o que eles fazem? Fazem cortes. E o governo tem sido refém disso. Em essência, é uma estratégia de controle de gastos e redução de endividamento do governo, buscando maior disciplina financeira. O que parece muito bonito de ser dito, mas disciplina financeira sem crescimento, sendo que o governo é o único que pode imprimir dinheiro, é brincadeira, né? Disciplina que só se justifica quando reduz gastos sociais, né? Aí eles chamam de disciplinado, fez o dever de casa. Precarização do trabalho e crescimento da desigualdade social. O modelo neoliberal, ao flexibilizar as leis trabalhistas, gera informalidade, trabalhos informais e redução de direitos, como nós já citamos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, as reformas neoliberais têm conduzido a uma maior informalização do mercado de trabalho em todas as economias ocidentais em maior ou menor escala. Thomas Piketty argumenta que a erosão dos direitos trabalhistas intensificou a concentração de renda, aumentando a desigualdade social. Desindustrialização e vulnerabilidade externa. Nós já falamos desse assunto, estamos retornando. Abertura comercial indiscriminada. Você vende commodity, produz dólar para a nação e compra produtos feitos porque você não fabrica aqui, né? Pressupõe que você fez uma abertura para o mercado externo. E à medida que você se submete ao mercado externo, você mata o mercado interno. Então, a abertura comercial indiscriminada, outro traço neoliberal, expõe as indústrias locais à competição internacional. Bresser Pereira afirma que tal política promoveu a desindustrialização e a reprimarização da nossa economia. Dados da Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostram uma queda expressiva da participação da indústria de transformação no PIB nacional desde 1980. Financiarização e especulação. O neoliberalismo privilegia o capital financeiro em detrimento da produção. Sim, ele dá de ganhar a quem não produz nada. David Harvey destaca que o capital financeiro passou a comandar a lógica econômica, privilegiando investimentos de curto prazo e ganhos especulativos. Stiglitz adverte que a liberalização financeira, sem regulamentação, tem sido uma das principais causas de crises econômicas recorrentes. Pierre Bourdieu, crescimento insustentável e crises cíclicas. Pierre Bourdieu, em sua publicação de 1998, argumenta que o neoliberalismo é um projeto político destinado a destruir coletivos capazes de limitar os efeitos destrutivos do mercado. Os ciclos de crescimento artificial seguidos de recessão têm caracterizado as economias que adotaram integralmente esse modelo, e pior é que ninguém acorda. A crítica de Nancy Fraser e o liberalismo progressista. Olha bem, neoliberalismo progressista, o que poderia significar isso? A filósofa e teórica Nancy Fraser aprofunda essa crítica com o conceito de neoliberalismo progressista. Ela argumenta que, em muitos casos, as lutas por reconhecimento e representação de minorias, gênero, raça e sexualidade, foram cooptadas por uma agenda neoliberal. É como se fosse uma agenda para distrair a sua cabeça. Enquanto a direita neoliberal focaliza na desregulamentação e privatização, a esquerda em parte se alinha a essa agenda econômica ao mesmo tempo em que promovia causas de identidade. O resultado, segundo Fraser, é uma aliança perigosa, onde questões de reconhecimento cultural avançam, mas sem desafiar as estruturas de desigualdade econômica. Assim, nós podemos ver mulheres e minorias em conselhos de administração de grandes empresas, mas sem uma mudança fundamental nas condições de vida da maioria das pessoas pertencentes a essas minorias, que continuam a sofrer com essa precarização e a falta de acesso a serviços essenciais. A inclusão simbólica coexiste com a exclusão material. Então, simbolicamente, todos somos iguais em gênero, em raça, parará, o que é verdadeiro e até bom, mas é simbólico,
porque não existe essa efetividade, ela coexiste com a verdadeira exclusão, né, dessas mesmas categorias que se identificam. O neoliberalismo, desde sua ascensão nas últimas décadas do século XX, tem sido alvo de críticas contundentes por parte de intelectuais de diversas áreas, sociólogos, economistas e filósofos. Críticos argumentam que o neoliberalismo gera desigualdade, precarização do trabalho, erosão da democracia, mercantilização de todas as esferas da vida. Então nós vamos destacar daqui para frente os principais críticos e quais são os seus temores com relação ao nosso futuro. Porque nós já temos um tempo de neoliberalismo de quase 50 anos que tem mostrado o quão pernicioso tem sido, o quanto que a vida está deteriorando, quanto que a confiança das pessoas está deteriorando em qualquer tipo de coisa. Produtos, pessoas, representações políticas, alimentação, várias coisas. Você fica descrente. Principais críticos do neoliberalismo: Naomi Klein, já falamos dela. A crítica. Autores de A Doutrina do Choque, que eu expliquei no último programa, Naomi Klein argumenta que o neoliberalismo avança através de crises econômicas, políticas e ambientais, impondo privatizações, desregulamentação e cortes sociais sob a justificativa de reformas altamente necessárias. É mais ou menos o que eu tinha falado, só que com adendo aí da desregulamentação. Quais são os temores? A Naomi Klein alerta para o aumento do poder corporativo das corporações e a perda de direitos trabalhistas e a destruição de serviços em nome do lucro. David Harvey, a crítica dele na breve história do neoliberalismo, Harvey analisa como o liberalismo concentra riqueza e poder nas mãos de uma elite, enquanto a maioria enfrenta a precariedade. Qual é o temor dele? Que a financiarização da economia e a transformação de direitos como saúde, educação e mercadorias corroem a noção de bem comum. Essa transformação de tudo em mercadoria, eles estão fazendo isso com a educação agora. Você não é mais aluno, você é consumidor de conteúdo. Veja o que você prefere e consuma, como se isso pudesse ser educação. Pierre Bourdieu, crítica dele: o sociólogo francês vê o neoliberalismo como uma utopia conservadora que naturaliza a desigualdade e destrói laços sociais. Quais são os temores? A perda de solidariedade coletiva e a dominação simbólica das corporações sobre o Estado e a cultura. Noam Chomsky, qual é a crítica dele? Chomsky denuncia o neoliberalismo como um projeto de poder das elites para enfraquecer o Estado e transferir recursos públicos para o setor privado. Temores dele: a erosão da democracia, com o governo servindo a interesses empresariais ao invés de cidadãos. Wendy Brown, crítica dele em Undoing the Demos, ou seja, desfazendo demonstrações. Brown argumenta que o neoliberalismo transforma cidadãos em mero empreendedores de si mesmos, destruindo a política como espaço de deliberação coletiva. Temores: a despolitização da sociedade e o fim da noção de interesse público. Thomas Piketty, crítica. Em O Capital do século XXI, Piketty mostra que o neoliberalismo amplia a desigualdade através de concentração de capital e heranças, na mão de poucos, obviamente. Quais são os temores? Que a sociedade, cada vez mais dividida entre uma oligarquia rica e uma maioria empobrecida, venha a fenecer. Efeitos do neoliberalismo ao longo de décadas e projeções para o futuro. Os críticos destacam que o neoliberalismo, se não for contido, ele pode levar à precarização generalizada, trabalho instável, uberizado, perda de direitos, salários estagnados, isso já está acontecendo. O crescimento, por exemplo, do precariado, que é o termo cunhado aí por Guy Standing, uma classe de trabalhadores sem segurança, sem futuro, sem previdência e sem assistência. Erosão dos estados nacionais, estados enfraquecidos por austeridade e dívidas, incapazes de regular mercados ou garantir direitos. Exemplo: a crise da Grécia e da Argentina, a crise da Grécia antiga e a crise da Argentina mais ou menos atual,
onde políticas de ajustes destruíram os serviços públicos. Crise de representação política, descrédito de governos, de partidos, de instituições, visto como cúmplices do neoliberalismo, ou seja, cúmplice do neoliberalismo que está incrustado no poder. Exemplos de protestos globais, Chile, França e Brasil, contra as elites políticas e econômicas. Mercantilização da vida, educação e saúde e até relações sociais começam a virar commodities. Exemplo, a indústria de endividamento estudantil nos Estados Unidos. Né? O camarada ganha lá um crédito para estudar e fica endividado. Colapso ambiental. A lógica do crescimento infinito, a exploração desregula e agrava, obviamente, a crise climática. Naomi Klein liga o neoliberalismo à incapacidade de enfrentar mudanças climáticas. Escreveu até um livro sobre isso, This is Change Everything, que significa Isso Muda Tudo. O futuro da sociedade, quais cenários são possíveis? Primeiro, barbárie social. É um cenário pessimista, mas é bem possível. Nós já estamos vivendo algo parecido. Se o neoliberalismo seguir sem resistência, poderemos ser uma sociedade fragmentada, com violência urbana, neofascismo e colapso ecológico. Exemplo, avanços de líderes autoritários que exploram o descontentamento. O mandatário atual do Norte e o mandatário do último governo aqui no Brasil. Não vou falar o nome deles. Reação democrática, cenário otimista. Movimentos sociais, sindicatos e partidos progressistas podem reconstruir instituições e reverter precarização. Exemplo, a vitória dos governos de esquerda da América Latina, Lula e Petros, que tentam reverter privatizações. Só que eles não conseguiram nada até agora, não. Reformismo ou ruptura. Alguns, como Thomas Piketty, defendem impostos progressivos e renda básica para todos. Outros, como Slavoj Zizek, acreditam que apenas uma ruptura radical com o capitalismo pode salvar a sociedade. Os críticos do neoliberalismo temem um futuro de desigualdade extrema, desesperança política e colapso socioambiental. No entanto, como apontam pensadores como Ruth Wilson, Gilmore e Angela Davis, crises também abrem espaço de resistência. O futuro dependerá da capacidade de organização dos populares, intelectuais e movimentos. Bom, uma conclusão aqui. A retórica do Estado mínimo no neoliberalismo é seletiva. Não se trata de uma simples audiência de Estado, mas de uma reconfiguração do papel do Estado. Ou se retrai como pode oferecer proteção social, onde pode oferecer proteção social, ou de bem-estar, né? Então se retrai onde possa oferecer proteção social e bem-estar para a maioria, mas se mantém robusto e intervencionista para garantir a acumulação de capital e os interesses de elites. Essa dualidade é central para entender por que, sob o neoliberalismo, as minorias de representação muitas vezes se veem desassistidas, enquanto as estruturas de poder prosperam. A coisa cresce e você recebe menos. O que é isso? A ideia do contrato social que promete proteção e equidade em troca de submissão à autoridade é desafiada por essa realidade. Se o Estado, moldado pelos princípios neoliberais, serve primariamente os interesses de poucos e falha ao proteger os direitos das maiorias vulneráveis, a base de seu consentimento, entre aspas, e legitimidade é seriamente questionada. Mais uma conclusão aqui. Os dados analisados demonstram que o neoliberalismo, ao enfraquecer o Estado, precarizar o trabalho e priorizar o capital financeiro, compromete o desenvolvimento sustentável das nações. Suas consequências incluem o aumento da desigualdade, a desindustrialização, vulnerabilidade externa e recorrência a crises econômicas externas. Aqui externas. A superação dessas limitações exige a adoção de modelos alternativos, baseados na justiça social, na proteção ao trabalho e no fortalecimento das capacidades produtivas nacionais. Nós temos aqui Bourdieu, Bresser Pereira, David Harley, Organização do Trabalho, OIT, Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, Yanis Varoufakis,
Klein, Brown, Standing, vários deles. Muito bem, então eu vou agradecer a sua assistência. Espero que você tenha gostado do programa. Passe esse programa para frente, assine o nosso canal, deixe seu like e seu comentário. E até o próximo programa Pontuando, onde a gente vai falar de um assunto muito interessante. Até lá, muito obrigado.